Alô, boa noite. Alô, alô. Testando aqui o nosso som. Tá tudo bom? Aí o som e a imagem. Podemos começar? Então, vamos. Aquele hino maravilhoso nós vamos ouvir agora, tá bem? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Estamos retornando o estudo das profecias cumpridas sobre Jesus Cristo, a parte 2, e são muitas profecias, nós vamos apresentar algumas mais importantes, mas são mais de 300 profecias sobre Jesus Cristo. Então nós queremos agradecer a Deus por toda essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo, como Corpo de Cristo. E quero pedir a Deus que nos dê orientação para fazermos esse programa da melhor forma possível, para que possamos aqui honrar e glorificar o nome precioso desse único e suficiente Deus que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então agradecemos a Deus por tudo isso. E queremos pedir, avisar os irmãos que eu confirmei hoje com o irmão Dr. José Carlos, o advogado que esteve aqui fazendo a primeira parte do testemunho dele. Ele estará provavelmente nesse fim de semana ou no outro para nós continuarmos o testemunho dele. Numa dessas partes ele vai falar dos 17 dias que ele ficou num hospício
E a outra parte ele vai falar de 17 dias que ele ficou preso. Isso tudo armado pela sua própria família. E graças a Deus, Deus deu força, coragem e honra quando estabelecer esse caos na vida dele, para ele se render a Satanás. E ele saiu vitorioso e está testemunhando para as pessoas como é difícil, como está na palavra de Deus, que os maiores inimigos do homem são os da sua própria família. Fato semelhante que aconteceu comigo, né? Que aconteceu com o Elon e a Denise, que aconteceu com o nosso irmão Maurício Proust, e vários casos assim. Nós temos milhares de casos de testemunho no Brasil e no mundo. Pessoas que se recusam àquilo que Satanás oferece, chamado sociedade secreta, das prostitutas de Salomão, aquele negócio todo, e você persiste na palavra de Deus, e Deus nos tem honrado, irmão, dado vitória nessa luta, né, nessa coisa covarde, vergonhosa, que graças à palavra de Deus está chegando ao fim. Esse tempo praticamente está terminando. A ONU preparou desde 2015 as suas 17 metas para 2030. Mas nós não sabemos, Jesus pode voltar hoje, amanhã, 2023, 24, 25, 29, 30 ou 32, 35. Mas sabemos que o tempo está próximo, porque Satanás já preparou para a Primeira Guerra Mundial com os czares da Rússia, aqueles comunistas, falsos judeus, que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, são mentirosos. Eles criaram todo esse comunismo, que é a maçonaria francesa, é a esquerda comunista, que não é um partido político, é uma religião satânica, de homens satânicos, são mercenários que vivem em função do dinheiro, mas não gostam de trabalhar, e vieram para matar, roubar e destruir. Nesse fórum de São Paulo aí, você vê o nível de porcaria que é. Então, eles mataram em torno de 200 mil pessoas, depois fizeram a Primeira Guerra Mundial, e logo em seguida criaram o Estado comunista do Vaticano em 1929, para emergir a primeira besta de Apocalipse 13, de 1 a 10, e logo depois fizeram a Segunda Guerra Mundial e criaram esse Estado sionista de Israel para emergir a segunda besta, o bode Bafomete, que diz que tem 2 chifres, que parece com um cordeiro, mas é um bode, fala como o dragão Satanás. E agora essas duas, e depois disso criaram a ONU para fazer o controle de todas essas bestas. E agora as duas bestas vão fazer um tratado de 7 anos para preparar a Terceira Guerra Mundial, criar esse caos, para depois eles trazerem a solução com a terceira besta, Satanás. Então virá essa terceira besta, Satanás, para trazer a falsa paz. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação. E uma profecia que ainda não se cumpriu é essa, da 70ª semana de Daniel e dos 7 anos de Apocalipse. Nós estamos em Apocalipse 3. Eu estou vendo um vídeo aqui, está na minha frente, né, na tela aberta aqui, aquele cara que adivinhou que Jesus ia voltar, que não sei o quê, o Romildo, né? Aquele negócio, agora estou vendo aqui. Profecia de Apocalipse 12 se cumprindo agora. Irmão, eles não cansam da mentira, do engano. Como que eles gostam da mentira? Nós estamos em Apocalipse 3. A igreja não foi arrebatada. João foi arrebatado em Apocalipse 4, versículo 1. Por isso nós estamos em Apocalipse 3. Não aconteceu Apocalipse 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 19, nem o 22 ainda. Então nós estamos nessa paciência, 2000 anos em Apocalipse 1, 2, 3. Mas fica atento, porque as coisas estão indo muito rápido. E a hora que a igreja arrebatar, de Apocalipse 4 ao 19, vai ser assim, ó,
7 anos. Aquilo, as pessoas, vai ser aquela correria. Você não vai dar nem tempo de anunciar, de perceber. Só nós que estamos preparados no conhecimento da palavra de Deus, estamos entendendo isso. As pessoas estão todas alienadas aí. Não é? Então, vamos ficar calmos e tranquilos. Quem tem que estar desesperado é o povo do mundo. O povo do mundo tem que saber que está chegando o último tempo deles. Tá bem? Então, nós vamos sempre falar dessas 3 bestas, que ninguém fala disso aqui, isso é tudo trabalho inédito nosso. Foi preparada a primeira besta na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, prepararam a segunda besta. E na Terceira Guerra Mundial, as 2 bestas vão fazer um tratado de 7 anos para receber a terceira besta, que é Satanás. Então, isso tudo pode acontecer até 2030, segundo a ONU. Vai causar um caos, aí depois vão trazer aquele líder mundial que vai trazer a solução, que a gente sabe que é nenhuma, solução zero. Então Jesus vem em Apocalipse 19 e faz assim, ó, dá um sopro, acaba tudo isso, inicia um novo céu e a nova terra. Tá bom? Então a gente tem que estar muito preparado, muito consciente disso. Nada desse povo, não, porque nós vamos lá para Israel, nós vamos lá, como se fosse para Israel, seria um negócio assim de outro mundo, né? Que lá está a salvação. Não, a salvação está em Jesus Cristo e está dentro de você. E cada um prestará conta de si mesmo a Jesus Cristo. Então vamos confirmar mais uma vez essa preciosidade da palavra de Deus, quando ele mostra que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, vocês estão vendo? Acontecendo aqui no Novo Testamento. Como que é importante nós conhecermos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é sombra das coisas do futuro. Nós fizemos vários estudos sobre isso. Sombra das coisas do futuro. Então hoje nós vamos continuar vendo mais algumas profecias, como Deus sempre foi fiel e trabalhou com a verdade, mostrando cada detalhe, cada cuidado dele, e a verdade sempre acontecendo. Então nós temos que ser muito gratos a Deus, porque ele nunca enganou e nunca enganará os escolhidos dele, a igreja dele. Ele anuncia as coisas para a gente com 2.000 anos de antecedência, 4.000 anos, 6.000 anos, como nós vimos aqui, lá para Adão e Eva, ele anunciando que do ventre da mulher ia sair quem ia esmagar a cabeça da serpente. 6.000 anos. E continua válida a promessa dele, e cumpriu e vai cumprir com o retorno da volta de Jesus Cristo. Então, como é gostoso a gente trabalhar com um Deus que é honesto com a gente, que é amoroso, que ele é fiel e não nos engana. É um Deus que nos corrige quando precisa. É um paizão e que mandou o Filho único dele, o Filho unigênito, por amor ao mundo, para que por um só sacrifício o mundo fosse salvo. Hoje nós não temos que praticar nenhum outro sacrifício. Então, são essas profecias cumpridas, essas coisas lindas, maravilhosas. Vamos ver mais algumas dessas profecias no nosso estudo de hoje. Então nós vamos lá para o livro de Isaías. Ele foi nascido de uma virgem. Eu só queria fazer rapidinho aqui, só para os irmãos lembrarem que nós mostramos. Olha, que Jesus foi semente da mulher. Foi escrito em Gênesis e confirmado lá em Gálatas. E tem outras confirmações, que Jesus seria descendente de Abraão. Está escrito em Gênesis 2:3 e confirmado em Mateus 1:1. Que Jesus seria descendente de Isaac. Está aqui em Gênesis 17:19 e está confirmado em Lucas 3:34, 38. E o cetro dele, nós vamos ver que vai continuar. Ele é o cetro, é o reino dos céus e da terra, foi dado pelo Pai ao Filho. Nós vamos ver isso hoje. É um reino eterno. E ele é da tribo de Judá. Está lá profetizado em Gênesis 49, confirmado em Apocalipse 5, em Lucas 3,
não é? E aqui nós falamos ontem daquele trono maravilhoso, Jesus aqui no meio, onde estão os cálices de ouro, aqui as taças de ouro, onde recolhem as orações dos santos que são transformadas em incenso para adorar a Deus. Você não incomoda a Deus com as suas orações, não. Você honra, você louva a Deus com as suas orações. Aqui que as nossas orações chegam para louvar a Deus. Orar sem cessar, irmão, 24 horas, dentro do carro, no engarrafamento, no centro cirúrgico, na rua, na sua casa, de madrugada, de dia, de tarde, de noite, deitado, sentado, dormindo, onde você estiver acordado, sempre orando sem cessar ao Senhor. E aqui as profecias mostram que ele é o herdeiro do trono de Davi, o único que pode abrir o livro e liberar os 7 cavaleiros para vir o juízo de Deus, os 4 cavaleiros de Apocalipse, dos 7 selos. Ele é o único que tem essa autoridade no céu e na terra para fazer isso, é Jesus. E vai fazer isso agora, vai fazer agora breve, tá? E vamos ver aqui mais. Nós vimos ontem também que ele é ungido e é eterno de Deus. Foi profetizado em Salmo 45, Salmo 105 e cumprido em Hebreus capítulo 1, não é? E depois nós vimos que ele ia nascer em Belém, porque Jesus era de Nazaré, mas ele foi nascer em Belém porque teve aquele recenseamento, providência de Deus para cumprir tudo que ele tinha feito, né? E aqui aquele casal de Deus com o Filho Jesus Cristo. E na época do seu nascimento, profetizaram tudo direitinho, como ele seria, para fazer cessar a transgressão. Olha aqui, isso que eu queria falar agora. Daniel 9, 25, de ontem. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Vai acabar tudo isso, irmão. Essa transgressão toda agora. Dar fim aos pecados, o iníquo será liquidado. Satanás, o anticristo, falsos profetas serão presos. Vai acontecer agora, pode ser daqui a 5, 6, 7, 9, 10 anos. As coisas estão acontecendo muito rápido. Vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Acabou o iníquo, que transforma todo pecado e não pecado, e vai trazer o quê? A justiça eterna. Não é isso que nós estamos vendo aqui nesse tribunal maçônico de Brasília, de satanista, dessa maçonaria da esquerda, comunista, que não é partido político, é uma religião de Satanás. A ONU é uma religião de Satanás, é 100% manifesto comunista, como eu sempre disse. E as pessoas que não sabiam, o desentendido, não, Pedrosa é louco, é doido, está aí para todo mundo ver. Preparar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda e a Terceira, que vai ser entre o barro e o ferro, como está em Daniel 2. E aqui nós estamos lendo Daniel 7. Vai cessar tudo isso, vai trazer uma justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo, que é Jesus Cristo, que com seu cetro vai reinar para sempre. E nunca mais Jerusalém passará a outra nação. Você está triste com essa profecia que vai cumprir agora? Está desesperado porque vai passar pela grande tribulação? Não. Nós, Igreja de Cristo, temos a obrigação, a felicidade, a alegria de conhecer a palavra de Deus, estarmos radiantes, seguros e felizes. Porque vai chegar esse grandioso dia, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança, o dia da justiça do Senhor. E as últimas profecias estão se cumprindo. Não é? Então, aqui cumpriu, e subiu da terra também José, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamado Belém, porque da casa da família de Davi. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Então, hoje nós vamos entrar aqui no nosso estudo de hoje,
Só para você ver, confirmando essas profecias todas, e diz que Jesus ia nascer de uma virgem. Isso está escrito em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, vocês sabem o que significa, é Deus conosco. Quem está conosco hoje? Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. E ele vai voltar para reinar com a igreja dele. É o novo Israel, a igreja de Cristo. Nós somos o novo Israel. Este povo santo, puro, separado, que vai pisar. Esses judeus aí da sinagoga de Satanás, desse Estado sionista, comunista, criado, que está aí, 1/3 deles serão salvos, porque Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, mas eles serão decapitados, porque eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, a quem transpassaram, e não vão aceitar esse governo que está lá em Israel. 144 mil judeus, 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos de Jacó. E nós já conhecemos isso muito antes, o que os judeus ainda não perceberam. E Jesus disse que seria assim. E muitos não iriam perceber. Mas o povo de Deus já percebeu. E você observa, porque todo o povo judeu não está lá em Israel. Que eles já viram, já estão começando a perceber que está muito na cara que a gente fala aqui. A Primeira Guerra Mundial foi para preparar a primeira besta, a Segunda Guerra Mundial preparar a segunda besta, a Terceira Guerra Mundial e última, que vem o Armagedon, é para receber a terceira besta, que vai se assentar no templo reconstruído lá em Jerusalém. Por isso tem que ter esse tratado de 7 anos entre as duas bestas, entre Roma e Israel. Olha quantos tratados de paz que já fizeram. Pessoal, oh, Jesus está voltando. Conversa fiada. O tratado tem que ser entre Roma e Israel. Esse que é o tratado de 7 anos. E as duas bestas, então, vão se matar entre si, para receber, para dar glória à terceira besta, que é Satanás. Então está aí, esse Estado de Israel, olha lá o que tem no Vaticano a respeito de Deus, gente. Aquilo é um antro de 100% de satanismo, cantando, adorando Lúcifer, 100% de homossexualismo, pedofilia. Não tem nada ali de Jesus, gente. Foi aquela estrela que estava caída, ferida, e ela foi resgatada em 1929. E de lá para cá, Israel, o Vaticano, passou a não ter papas. Ele tornou-se um Estado. O Vaticano, ele tem reis. Os papas são considerados reis. E nós estamos no 8º e último papa. E teve o 7º, que não era e há de ser. Pode ser que esse 8º papa que está aí, esse argentino, Chico, caia e volte de novo o 7º. Nunca aconteceu isso na história de ter 2 papas no governo. Exatamente como está em Apocalipse 17 e 18, falando da igreja prostituta. E Apocalipse 17, 4 diz: essa igreja prostituta se veste de púrpura e escarlate. Ela se veste de maçonaria inglesa e maçonaria francesa. Está lá muito claro isso, de todo esse sistema, das duas bestas. Então, aqui nós vemos que Jesus foi nascido de uma virgem e que conceberá e dará à luz a um filho e será seu nome Emanuel. Este é o verdadeiro rei de Israel. Esse é o príncipe de Judá, da raiz de Davi. E eu sempre gosto de recordar por que criar essa mentira, que Jesus não morreu na cruz, e botaram um tal de Simeão para morrer na cruz, e Jesus fugiu lá de Jerusalém com a prostituta chamada a Maria Madalena, casou com ela e teve filho, foi morar no sul da França, e dali constituiu a origem merovingia, de onde virá o verdadeiro Messias.
porque o rei Salomão destruiu o reino de Israel. Ficou todo dividido, as 10 tribos do norte se perderam. E as 2 tribos do sul, que era de Judá e Benjamim, ainda conservaram um pouco das coisas de Deus. Mesmo assim, Deus ainda teve que botar essas 2 tribos 40 anos de castigo lá, sob o domínio da Babilônia. E dali veio Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, a única certeza que nós temos que é judeu exato são aqueles que vêm de Jesus. E eles, então, para pegar isso, fizeram como Jesus vai gerar o Messias deles, Satanás. Não tem nada a ver, isso é conversa fiada. Isso foi o que Dan Brown escreveu no livro dele, insinuando que Jesus era homossexual, porque esse Messias que vai se sentar lá no templo, ele não terá afeições à mulher e não prestará culto ao Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não terá. Ele não vai prestar tudo isso que está acontecendo em Israel, entre o Vaticano, Israel, a ONU, não é nada para louvar e cultuar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas para se assentar lá um iníquo homossexual e não terá afinidade por mulheres. Então isso é tudo escrito, não vão ficar com aquele negócio de idolatria de Israel e não sei o que, não sei o que. Eu sou descendente de Israel, eu posso até mostrar os documentos, não está aqui a minha identidade. Minha mãe é Maria Jacob Pedrosa. Eu sou descendente legítimo de Israel, porque quando a mãe é descendente. Agora o pai, não, meus filhos já não podem ser considerados descendentes de Israel. Só quando você é filho de uma mãe israelita. Não é? Mas nunca me preocupei com isso. O que me preocupo é ser a igreja de Jesus Cristo, aquele leão da tribo de Judá que vai reinar para sempre. Essa é a nossa preocupação. Nunca vocês me viram fantasiado de judeu, que não é um povo que nem sabe o que é judeu, ou que não é, que é descendente, porque essa raça se perdeu muito depois de Salomão, ele destruiu tudo. E assim como Salomão, o primeiro Illuminati, o último Illuminati, Satanás vai sentar lá, vai destruir totalmente Israel. Por isso Jesus vem e vai fazer um novo céu e uma nova terra, um novo Israel, com um novo povo, a igreja de Cristo, e aqueles 144 mil que vão reconhecer o Messias que eles transpassaram, agora na grande tribulação. Então nós estamos vivendo um tempo muito precioso, muito precioso, muito, mas muito precioso. Nós temos que parar, agradecer a Deus, ficar firmado nele, na palavra, não oscilar nem para a direita nem para a esquerda, não perder um segundo de estarmos ligados com o Senhor, porque agora vai ser num piscar de olhos. As coisas vão acontecer. Então vamos ver como se confirma isso em Lucas 1, 26 e 27. Ora, no 6º mês, por isso que eu botei em vermelho aqui, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Até esqueci de ressaltar aqui, o nome da virgem era Maria. Continuando, só mais adiante, o versículo 30 e 31, e disse-lhe então o anjo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Vamos grifar aqui também, um filho que darás o nome de Jesus. Foi o que Isaías profetizou aqui, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. O Deus Pai mandou o Filho vir através de Jesus ficar conosco, Deus conosco, Jesus Cristo, Emanuel. Então, para vocês verem como é bonita a palavra de Deus, gente. Como é bonita a palavra de Deus. Como que
tudo se encaixa direitinho, não tem nada errado. Agora, o sistema religioso sempre enganou as pessoas, viveu do engano das pessoas. Sempre viveu do engano. Não tem jeito, infelizmente é isso. Por isso não tem essa importância de religião na palavra de Deus. Eu sempre falo para as pessoas raciocinarem. Qual a religião que Jesus criou? Qual o templo que Jesus criou? Jesus disse, eu sou o templo, caí e reergui o terceiro dia. Ele diz, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. E ele afirma, está aqui quem é maior que Salomão. E confirma a palavra de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O que mais você quer? E a religião ensina justamente tudo ao contrário disso que Jesus falou, gente. Depois de chegar diante de Jesus, vai dizer, Jesus, sou da religião tal. Não existe isso aqui dentro da palavra de Deus. Não existe isso. Isso é criação de Satanás e os homens. Isso é verdade, está aqui na Bíblia. Qual a importância? E ele rasgou o véu do templo, nós falamos direto com o Pai. Por isso ele é Deus conosco. Antigamente você tinha que falar com o sacerdote. Você imagina, uma vez por ano o sacerdote falava com Deus. Hoje nós falamos 24 horas direto com o Pai em nome de Jesus, que ele rasgou o véu do templo. Não precisamos fazer mais nenhum sacrifício, porque nós já aceitamos esse novo pacto, essa nova aliança, um único sacrifício. Como é inteligente o Evangelho. Como é lindo, como é fácil o Evangelho. E é de graça. Mas onde que a gente reúne com Jesus? Onde estiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, versículos 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não vem das boas obras, para que o homem não se vanglorie. É dom, é gratuito, é de Deus. Pois, portanto, servi ao Senhor no seu corpo e no seu espírito, porque ambos são de Deus. Eu falo com as pessoas e faço a observação, se você tem tatuagem no teu corpo, esquece. Você conheceu Jesus? Você quer apresentar para Jesus um templo todo pichado? Essa semana fui ver uma paciente aidética, corpo todo pichado, tadinha, uma moça toda ali, e a gente fica clamando, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, Senhor. Como isso pode ser um templo do Espírito Santo? Todo pichado, naquela situação incrível, e você clama por Jesus, pelaquela vida que você sequer sabe que aquela vida crê em Jesus como seu Salvador. O que aquela vida passou? Então, irmãos, nós servimos ao Senhor não é só como templo do Espírito Santo na nossa alma, porque Deus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O valor da nossa alma que Jesus nos deu é mais que o mundo inteiro. E as pessoas, mas eu sou feio, sou gordo, sou barrigudo, sou careca, eu sou magro, sou preto, sou moreno, sou branco, sou amarelo, sou chinês. Irmão, você foi feito à imagem e semelhança de Deus para ser o templo de Deus. Agora faz esse templo tudo de ouro, bonito, torres, iluminado, para o diabo habitar. Como vão reconstruir esse templo de Salomão lá, que Deus consentiu que fosse destruído. E Deus quer habitar dentro de você. E a sua alma vale mais que o mundo inteiro. E você fica chorando. Ah, não sou nada, não sou ninguém. Eu sou pobre, eu não sei isso, eu tenho problema. Não, todos nós temos problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Nós não estamos falando do jovem aqui, que vai voltar aqui para continuar o testemunho dele, detalhadamente,
tranquilamente, sem uma forçação de barra, sem causar estresse na pessoa, é um crente novo, dando todo o amparo para ele responder todas as perguntas. Nada de estresse de querer pegar um cara novo conhecendo o evangelho, agora vamos sacar de pergunta, nós queremos saber o que você fez, quanto que mataram, eu não sei. É testemunho, é um testemunho de uma nova vida, na qual os maiores inimigos dele são os da sua própria família. E ele está vivo, feliz e servindo ao Senhor, e está conosco participando agora do programa. Então, essa é a nova vida que Jesus nos dá. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, que está aqui em Isaías 7,14. Emanuel, é Deus conosco. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, foi embora. Não, ele falou, deixarei com vós o Consolador, o Espírito Santo. E olha aquela pregação bonita que Pedro fez, e do dia de Pentecostes. E agora ele vai voltar. Por isso que agora na Páscoa, nós vamos, a única comemoração que a gente faz aqui, a mais importante, nós vamos lembrar da morte e a ressurreição de Cristo. E lembrar que ele disse, fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Nós temos certeza todos os dias que ele vai voltar, e que ele está voltando, e que o mundo se dane. Porque nós já pregamos alto e bom som o Evangelho. Deixa esse povo se acertar lá com o diabo agora. Terceira Guerra Mundial está aí, ó, para levar todo esse povo para o inferno. Boa noite, Lilian. Boa noite. Olha lá, um montão de pais, de bíblias. Essa Lilian. Os irmãos não sabem, mas eu posso falar isso. Essa irmã foi vítima de problemas e lutas. Estava no topo de um prédio para suicidar, lá em Santa Catarina. E naquele momento, no celular dela, ela viu um programa nosso, não sabe como. E a mensagem foi para ela. Isso já faz alguns anos. E está aqui a Lília, servindo ao Senhor. Porque ela descobriu que a alma dela vale mais que o mundo inteiro. E ela não vai entregar a alma dela para o diabo. Muito obrigado, Lília. O dia que ela quiser dar o testemunho dela aqui, a gente mostra. Serva de Deus, batalhadora, irmão. É assim que Deus coloca. Por isso que o diabo tem a maior raiva da gente. E eu morro de rir do diabo. Porque ele tem que andar embaixo dos nossos pés, porque foi lá que Jesus Cristo colocou Satanás, embaixo dos pés da igreja de Cristo, e nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião, e dano nenhum lhes causará. Vamos continuar com outras profecias sobre Jesus. A matança das crianças. Olha lá em Jeremias 31:15, foi profetizado, assim diz o Senhor. Jeremias é mais ou menos 600, 700 anos antes de Jesus, tá? Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro e amargo. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Uma profecia mostrando em Ramá, é lá a terra de Jerusalém, né? Lá, essa parte aí dos países árabes, né? Aí em Ramá. Alguns colocam Ramate ou Ramá, tradução, é a mesma coisa. Lamentam e choram o choro amargo de Raquel, que chora os seus filhos. Então ele estava profetizando que lá iriam morrer muitas crianças, onde Jesus nasceu e onde ele viveu. Então vamos ver aqui em Mateus 2,
16, 18. Isso 600, 700 anos depois. Quando Herodes, que era o rei lá, que reinava nessa época de Jesus, quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, ele mandou, foram aqueles que eles chamam os 3 sábios, que foram levar presente, ouro, incenso e mirra para Jesus Cristo, e que ele fosse lá espião e provavelmente patrocinado por Herodes, e foi lá para pegar informação se aquele era realmente o novo rei, o Messias, que ia tomar o lugar dele, né? E então ele diz aqui, ó, quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, e os sábios não entregaram o que Herodes queria, ele irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em toda a circunvizinhança, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Que os sábios não disseram para ele, onde ele foi? Não sei, tal. Enrolaram lá o rei Herodes. Aí ele ficou com raiva e mandou matar essas crianças. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias aqui. No próprio texto de Mateus 2, descreve, então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Raquel é o nome de uma mulher judia, né? Então, dizendo, o povo, as mulheres judias estão chorando lá a morte de seus filhos. Então, mais uma profecia cumprida. Aqui só para a gente lembrar uma foto, uma pintura, aliás, de um cara com um punhal aqui, querendo matar o filho e a mãe se defendendo ali. Você vê que ato de terrorismo onde tem Satanás, né? A favor desse idiota aqui, rei Herodes, aquele que pediu a cabeça de João Batista, que era o primo e precursor de Jesus, e que disse, Marta perguntou à prostituta o que ela queria, e ela disse, eu quero a cabeça de João Batista. Essa Lília que está aqui conosco, ela falou aqui que é a Lília de Minas Gerais. Não é essa, é a outra que eu estou me referindo, né? Que ela na mesma época, ela me ligou, conseguiu me pegar no hospital, estava lá no hospital aqui, no intervalo da cirurgia, e ela falou comigo quase 1 hora por telefone. Tadinha, e Deus deu livramento para ela, né? Que coisa maravilhosa. Então, quero mostrar aqui para vocês, quando fala que Jesus nascido de uma virgem, e que o anjo chegou para ela no 6º mês. Porque 6 meses antes ele tinha falado para Isabel. E quando 6 meses depois, Isabel já estava grávida de João Batista. E depois, quando as duas primas se encontram, ela vê os fetos se mexerem dentro de si. Então você vê, Jesus nasceu 3 meses depois de João Batista. Então você faz os cálculos que o nascimento do marido, o sacerdote que era marido da Isabel, o turno dele quando acabou foi quando Isabel foi gerada. E Maria foi gerada 6 meses depois aqui, como diz o anjo, no 6º mês. Então você calcula que Jesus não nasceu 25 de dezembro, ele nasceu na festa do tabernáculo, entre 25 de setembro, 10, 15 de outubro, que é a festa judaica. E na Bíblia tudo isso marca, confirma, mostra tudo isso.
Muito fácil, tá? Só lembrando isso. Para as pessoas verem, Jesus não tem nada a ver com esse Natal, essa festa satânica do que eles chamam Deus Sol, né? Então, aqui você vê como esse rei Herodes foi terrível. Aí eu coloco aqui embaixo, e Halloween? Irmão, Satanás tem um ódio das crianças. Vocês lembram quando Moisés escreveu os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Há 4.000 anos aproximadamente. 1.000 anos aproximadamente antes do rei Davi e de Salomão. Tá? Ele escreve que estes adoradores do Deus Sol, de Baal, esse bode Bafomete, Satanás, eles deitavam varão com varão, passavam seus filhos pelo fogo e eles praticavam sexo com animais. Há 4.000 anos, gente. A maldade do mundo já existe desde lá que Caim matou Abel. Se você for analisar, Caim matou 25% da população do mundo. De 4 pessoas, ele matou uma. 25%. Uma violência tremenda. O único irmão que ele tinha. Então você vê que essa festa de Halloween que fazem hoje, aquele Pizzagate lá no subterrâneo do Central Park, eu quando estava lá na Universidade de Nova York, que tinha um tempo, gostava de ir para lá, porque praticamente era o único local que tinha verde lá em Nova York, era ali. Você tinha umas pracinhas pequenas ou outras. Então ali você via aquele movimento todo no domingo de manhã, sábado de manhã. Jamais imaginaria que ali embaixo do Central Park tinha um local de tortura, de mortes e de abuso de crianças. E que quando o presidente dos Estados Unidos mexeu com isso agora, envolveu toda a alta cúpula desses satanistas, irmãos. Então Satanás nunca gostou das crianças. E Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então o rei Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos que queria matar Jesus. Mas Deus entrou com as providências, tudo já estava profetizado. Vamos ver agora, fuga para o Egito. Oséias 11:1, você vê vários profetas em épocas diferentes. Oséias já foi bem depois de Isaías, de Jeremias, né? Profetizando, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então está escrito em Mateus 2, 14 e 15. José se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Você vê isso aqui, 500 e 600 anos depois de Oséias, cumpre-se mais uma profecia sobre Jesus. Isso não existe em nenhuma religião, nem em Buda, nem em Maomé, nem Confúcio, todos aqueles que eu mostrei daquelas 9 colunas ali. Isso é fato inédito sobre Jesus, muito especial, muito profetizado, muito aclamado e 100% cumprido, mais de 300 profecias. E os judeus ainda estão esperando para ver quem é o Messias. Só na grande tribulação agora. Eles vão ter que morrer porque vão recusar isso que está acontecendo em Israel. Os próprios judeus ortodoxos queimam essa bandeira de Israel. São perseguidos lá em Israel. Lá no Tisch Hospital, onde eu frequentei, na primeira avenida, lá em Nova York, fica perto do edifício da ONU. O edifício da ONU é na margem do rio Hudson. E a primeira avenida é a segunda. Uma é a Beira-Mar e tem a primeira avenida. Então, um quarteirão.
Então ali eu via muito desses judeus ortodoxos com aquelas trancinhas, com aquele chapéu preto, aquela roupa toda preta, e parando às vezes na rua, fazendo as orações dele, as preces ali, não sei o quê. Esses judeus ortodoxos não aceitam isso que está aí. Esse Estado sionista. Espera, a verdade vai chegar agora. Então vocês viram que Jesus fugiu para o Egito, como estava dito lá há 600 anos. Vamos ver mais adiante. A preparação do caminho de Jesus. Jesus ia chegar assim como chegou, eu cheguei agora e não sei o quê. Não, Deus já mandou João Batista preparar o caminho para Jesus. Olha, aí ele ia para o deserto, comendo gafanhoto e mel, e clamava: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Exatamente o que eu tenho feito há 40 anos, desesperadamente, gritando: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Está chegando o dia da ira, o dia da vingança, o dia do Senhor. Arrependei-vos, maçons, idólatras, homossexuais, satanistas. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então vamos ver a preparação do caminho profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 40, versículo 3, 5. Há uma voz que clama: em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpadas serão niveladas. O que Jesus prometeu, a palavra de Deus prometeu para nós? Uma terra plana, sem aquelas lutas, aquelas dificuldades. Ele disse: olha, calma, tudo será aplanado. Tudo ficará no nível de Jesus. Um plano só, nós com Ele. A glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos contemplarão, porquanto a boca de Yahvé afirmou: preparai o caminho para Yahvé. Vamos confirmar aqui em Lucas 3, capítulo 3, versículo de 3 a 6. Isso nós estamos mostrando algumas, irmão. Posso pegar aqui no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e Apóstolo Paulo, outros livros, confirmando toda essa preparação que João Batista fez. Vários textos falando do preparo desse caminho. Nós estamos citando as mais importantes citações. São mais de 300 profecias confirmando sobre Jesus Cristo. Nós não estamos falando fora as outras profecias de grande tribulação e etc, etc, etc. Vamos ver aqui o que está em Lucas 3. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, tornai tudo plano. Agora, acabaram aquelas dúvidas, aquelas discussões, ficou tudo plano. Veio o Messias, e ele falou, e veio tudo direitinho. Quinto, pois todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Por isso que a história do mundo foi dividida em antes e depois de Cristo.
E Satanás tenta tirar isso de todo jeito e não consegue. Foi um marco na vida da humanidade. Antes e depois de Cristo. Antes as montanhas e depois tudo aplanado. Exatamente como Isaías falou, está aqui o médico Lucas, no Evangelho de Lucas, profetizando. Então, você pode imaginar a dificuldade que nós temos hoje de pregar o Evangelho. Eu falei aqui ontem. Chega nos hospitais, o cara fala de futebol, novela, de Hollywood, de política, de tudo, de problemas, de luta e dificuldade. Eu sou um dos poucos que, com toda moderação, com toda sabedoria, pego o gancho e entro com o Evangelho. E quando as pessoas percebem que elas estão ouvindo o Evangelho, elas levantam e saem na maior sem educação. Mas nós continuamos pregando no deserto. Esse é o sentido figurado. E nós continuamos gritando: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E não podemos parar, mesmo comendo gafanhoto e mel. Nós estaremos sempre até a volta de Cristo. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Nós estamos como João Batista, preparando o caminho para a volta do nosso ungido, do nosso Rei, do nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o único que tem capacidade para reinar nessa terra, porque não existe nenhum outro capaz. Vamos ver mais uma dessas profecias cumpridas, precedido pelo precursor, né? João Batista. Então nós vamos mostrar aqui também, está escrito em Malaquias 3:1. E eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, Adon, você pode dizer aqui Adonai, que é que ele sempre coloca o nome em hebraico e em português. Por isso que eu uso às vezes a King James, para a gente ficar lembrando desses nomes. Então, de repente, Adon, ou Adonai, o Senhor, significa Senhor, Adonai, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais, virá para o seu Yacal, que é o templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Onde Jesus se manifestou no templo, abriu o livro do profeta Isaías e diz: aqui hoje se cumpriu estas profecias. Aqui hoje se cumpriu estas profecias. Eu sou o Messias, o Rei dos judeus. Aí que o negócio ficou bravo com ele. Entendeu? Então vamos ver aqui onde nós encontramos isso no livro de Lucas 7, 24 e 26. Havendo partido os mensageiros, que ele está falando aqui, os mensageiros de João, né? Vou até grifar aqui para ver aqui do outro lado, os mensageiros de João. Aqui, ó. Passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João, que saístes a ver no deserto, um caniço movido de um lado para o outro pelo vento. Estava lá. Isso, a simbologia de João, lá no deserto, pregando e anunciando que Jesus viria. Versículo 27. Este é aquele a respeito de quem está escrito, que ele vai referir isso daqui, ó. Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Até a pessoa
que ia anunciar a vinda de Cristo naqueles dias que antecediam a volta de Jesus, foi profetizado. Tudo nos mínimos detalhes, para que ninguém pudesse ser enganado. Nós vamos ver aqui mais uma profecia cumprida. Ele seria precedido pelo profeta Elias. E as pessoas chegaram até a confundir ele. Não, mas quem é esse? Ele é um dos profetas? É Elias? Né? E ficavam lá discutindo. Né? Está escrito Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, o grande Iarê, o assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com Cry-Hen, que seja a desgraça, a justiça de Deus. Confirmando, está em Mateus 11, 12 e 14. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, este é o Elias que há de vir. Então, esse Jesus que veio era anunciado como Elias, né? Que eles diziam, não, mas é um dos profetas, eles queriam reconhecer como fosse Elias. E era Jesus. E esse Jesus foi declarado Filho de Deus. Mas como? Poxa, quem escreveu isso? O rei Davi, o pai do idolatrado rei Salomão, dos templos, das religiões, aquelas coisas todas. Salmo capítulo 2, versículos 6 a 9. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. E tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Um cetro de autoridade, um cetro de ferro que, comparado a um barro do oleiro, um vaso, ele quebra todo esse vaso, ou seja, ele tem poder, tem autoridade, esse cetro. Deus fazendo essa revelação mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, entre rei Davi e rei Salomão, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Está escrito aqui, Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E em seguida, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em que muito me alegro, ou me agrado, ou me comprazo. Então, declarado como Filho de Deus, já 1000 anos antes de Jesus estar aqui na Terra conosco. Então, as profecias bíblicas, gente, confirmando, e eu quero, já falei tanto sobre a batalha do Armagedon, ou do Megido, né? E de como será a grande tribulação, Apocalipse, mostrando as profecias que vão acontecer. Nós estamos vivendo o tempo ainda, Apocalipse 1, 2, 3, das 7 igrejas de Apocalipse. Nós não estamos vivendo o tempo das 7 religiões de Apocalipse. Nós não estamos vivendo o tempo dos 7 templos de Apocalipse.
Nós estamos vivendo o tempo de 2000 anos das 7 igrejas de Apocalipse. Que nós tenhamos consciência de que esse livro aqui é precioso. E não existe nada na face da terra melhor do que esse livro. Eu já li muitos livros da minha especialidade, anestesia, informática, e a maioria de todos eles passam. Por isso nós trabalhamos sempre que está escrito. Porque eu sei que esses estudos que nós fazemos há 40 anos e vamos repetindo, eles nunca passarão. Os nossos estudos aqui são para a eternidade. Porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E no último capítulo aqui, Apocalipse 22, você vai ver como que Deus trata com rigor essa palavra dele aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui, 22 aqui. Vamos ver aqui. Ó, Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, confirmo. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus sabe da importância desse livro, de cada palavra, em cada situação que ele falou lá há 6.000 anos com Adão e Eva, 2.000 anos depois com Noé, como ele falou antes lá também com Enoque, com Matusalém, o que ele falou com a geração nova de Abraão, Isaque e Jacó. Tudo se encaixa perfeitamente. E não pode tirar e nem acrescentar nenhum erro. Por isso nós somos fiéis à palavra. 40 anos eu percebi isso, que Jesus, o Filho de Deus, enfrentou Satanás com a palavra de Deus. Tudo que Satanás tentava ele no deserto, ele dizia, está escrito. Satanás falava outra coisa com ele, ele respondia assim, está escrito. Se Jesus, o Filho de Deus, enfrentou Satanás 40 dias e 40 noites no deserto, com a palavra de Deus, eu, o mero servo dele, o que eu tenho que fazer? Usar a palavra de Deus. Eu uso tantos livros preciosos que trazem informações que venham acrescentar, confirmar aquilo que está na palavra de Deus, como aquele livro Sinagoga de Satanás, que nós traduzimos, para as pessoas saberem tudo o que está acontecendo hoje. São desses czares da Rússia, esses que se dizem judeus e não são. E eles são mentirosos, e eles são da sinagoga de Satanás. São estes comunistas, uma religião satânica, não chega nem a ser partido político, da qual a ONU é pregadora dessa mensagem. Destes satanistas que mataram 500.000 pessoas, 200.000 pessoas para criar esse Estado comunista, satânico, matando principalmente cristãos lá na Rússia. Depois fizeram a Primeira Guerra Mundial, mataram milhões de pessoas. Fizeram a Segunda Guerra Mundial, mataram milhões de pessoas. E agora eles querem matar praticamente o mundo inteiro. Como está nas profecias de Daniel 2. O barro e o ferro não combinam.
A besta anticristo e a besta falso profeta. O barro e o ferro. Barro a terra, Israel. E o ferro, o Império Romano. Vão fazer um tratado de 7 anos e vão romper esse tratado na metade dele, 3 anos e meio, e vão se degladiar. Os judeus nunca aceitaram o Império Romano que destruiu o templo de Salomão deles. E eles vão ter que fazer um tratado. É uma mentira. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da maior destruição, prometendo que vai virar o Messias deles que vai consertar a terra. Então nós estamos prestes, segundo os planos dessa entidade satânica chamada Organização das Nações Unidas, até 2030 ela quer todo mundo chipado, quer todas as prostitutas aí à vontade, a iniquidade, todo o pecado tem que ser legalizado, pedofilia, homossexualismo, prostituição, sodomia, corrupção, todo o tipo de promiscuidade, tudo isso, o incesto, como já tentaram fazer isso aqui no Brasil, mas o povo de Deus reagiu aqui pela internet, o povo de Deus. A mídia toda favorável a isso. E nós estamos atentos. Então eu peço que os irmãos acreditem, confiem nas profecias bíblicas. E nós estaremos aqui na terça-feira, se Deus permitir, e na quinta-feira, não é? Eu estou dependendo, talvez tenhamos 2 cirurgias grandes na terça-feira, talvez eu não possa, mas Deus está no controle. Se não puder, não tem problema, nós estaremos em oração e continuando fazendo a obra, e na quinta-feira, e no sábado e no domingo, né? Mostrando que nesse tempo de tão grande, vamos dizer, inocência do povo, o povo está inocente. Mas Deus não terá o culpado por inocente, isso que diz a palavra dele. Porque o Evangelho já foi pregado e muito com essa bendita internet que algumas pessoas usaram para o mal. Eu fui uma das primeiras pessoas a pregar na internet. O YouTube era aquela coisa, aquela pornografia, sujeira, brincadeirinha de cachorrinho, de não sei o que, de piadinha, de mulher pelada, aqueles negócios todos. E eu falei, é aqui que Deus abriu a porta para mim, eu vou entrar. E nós entramos com aquele grupo, eu quero uma igreja. E depois aquilo não foi adiante, e eu abri o nosso próprio Sinceros, dizendo, eu quero a Igreja de Cristo. Eu não quero uma igreja, eu quero a Igreja de Cristo. E nós conseguimos resgatar essa igreja de 2000 anos, exatamente como nós vivemos hoje. Exatamente como nós vivemos hoje. Vive a Igreja de Cristo nos seus lares, cada um ajudando uns aos outros e pregando o Evangelho, vivendo nessa comunhão em fé. E hoje nós temos um povo grande aqui no Brasil, mais da metade da população brasileira não está sendo mais enganada por esse sistema religioso. Está cada um puxando a responsabilidade sobre si e cada um prestará conta de si mesmo a Deus e nós vamos cada um cuidando um dos outros com as nossas mensagens, com o hino, com a pregação da palavra de Deus e com a oração, o jejum. E o Brasil hoje é uma das maiores potências do mundo. E o Evangelho verdadeiro, essa Igreja de Cristo, irmão, que nós temos aqui no Brasil, em poucos lugares do mundo, nós temos uma igreja tão grande, pessoas que chamaram a responsabilidade para si e dizendo, eu sou a Igreja de Cristo, eu vou mudar o Brasil, mas primeiro eu preciso mudar minha vida. Eu quero ser o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Eu não quero ser Deus, como o diabo prometeu a Adão e Eva, esse povo idiota todo da maçonaria de Satanás. Eu sou Deus, eu sou imortal. Aquela mentira de 6.000 anos. O mundo é tão idiota que eu pensei assim, meu Deus,
Deus revelou a Daniel, capítulo 12, que a ciência iria se multiplicar muito. Aí você pensa assim, mas o mundo seria muito sábio, muito inteligente. Não, o mundo é muito idiota. Estão lá no CERN, no acelerador de partículas, querendo fazer um buraco na Terra para encontrar Satanás. Isso é a ciência, a sabedoria do mundo. Criando vírus para matar as pessoas. Isso é a sabedoria do mundo. Por isso, a palavra de Deus diz aqui, o pai do rei Salomão, que é o maior idiota para mim que já existiu no mundo, conheceu o Deus verdadeiro e trocou por Satanás, que ele chama de Lúcifer. Está aqui o princípio, o começo da sabedoria. É temer a Deus. E o Brasil está se tornando um país sábio. Apesar de toda porcaria que se produz nessa nação. E hoje, para a honra e glória de Deus, esse ano não teve essa desgraça desse carnaval, que chamam de festa satânica diabólica, que debochou de Jesus Cristo no carnaval de 2019. E através de 2020, Deus permitiu que Satanás entrasse com essa doença. Porque o povo quis assim e Deus permitiu. Falo sempre, antes do carnaval nós tínhamos 5 casos de pacientes infectados com coronavírus, de turistas. 5 casos. Não era paciente em CTI ou óbito. 5 pessoas portadoras da doença. Era só fechar por 15 dias os aeroportos, fecha o carnaval, seria uma gripe comum. O carnaval matou aqui no Brasil já em torno de 250 mil pessoas. O carnaval de Satanás, das prostitutas de Salomão, dos boiolas de Salomão, mataram 250 mil pessoas no Brasil. Nós temos que repetir isso todo dia, para saber que eles provocaram o Senhor Deus, com deboche, e a justiça de Deus chegou sobre eles. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E nós estamos aqui como Igreja de Cristo anunciando, como João Batista fazia no deserto. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E vamos deixar aquele convite de sempre de Jesus, aquele convite maravilhoso, que ainda está em vigor. Daqui a pouco esse nosso advogado, Jesus Cristo, será o nosso juiz. E aí a situação será diferente. Ele virá ali em Apocalipse 19. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que convite maravilhoso! Eu prego esse convite, Jesus, desde os 12 anos de idade. Eu imaginava assim, como é que uma pessoa pode recusar um convite desse? Como que um ser humano pode recusar um convite desse, vindo de Deus? Um convite de paz, um convite de amor, um convite de perdão, um convite de salvação, um convite de vida eterna com o Pai, sem dor. E nós sempre lembramos, a maior arma do mundo é o amor, e ela já venceu e vai vencer agora. Toda essa guerra do ódio, da maçonaria da direita, da esquerda, do barro e do ferro, da idolatria, da promiscuidade. Deus mandou as 70 semanas de Daniel, como nós lemos aqui hoje, repetimos. Deus vai fazer cessar essa transgressão, a injustiça, o pecado, a iniquidade. Isto vai cessar.
a profecia de Deus se cumpre, nunca falhar, vai cessar toda essa abominação dessa artista aí que fez uma estátua, uma tatuagem num lugar impróprio e tornou celebridade mundial. Está no New York Times, para você ver os valores deste mundo. Para você ver os valores deste mundo. E as pessoas acham que são importantes, que elas valem alguma coisa. Não valem nada. Não vale o oxigênio que respira essas pessoas. Porque se elas soubessem o quanto vale a alma delas, elas jamais fariam uma coisa dessa, mas cultuaria a Deus no corpo e no espírito, como está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nada de desespero, meu Deus. Calma. A 70ª semana. Os 3 anos e meio de Apocalipse, mais 3 anos e meio de Apocalipse. Está tudo preparado para se cumprir agora. Nós estamos mostrando que a palavra de Deus se cumpre. Vai cessar essas abominações. E nós vamos reinar com Jesus 1000 anos aqui na terra. Satanás, o anticristo e o falso profeta serão presos por 1000 anos. Jesus vai reinar com a igreja dele. É o povo puro, eleito, santo, o povo separado de Deus. Então não quero ver a igreja desesperada, com medo de nada, mas fiel, como João Batista anunciava: ó, arrependei-vos, vai chegar o reino dos céus, está chegando, está chegando. E não vai ter mais tempo para correria, porque o sofrimento será tão grande como nunca existiu e nunca mais existirá. Um sofrimento tão grande como está prestes a acontecer daqui 4, 5, 6, 10 anos no máximo. O maior sofrimento da humanidade vai acontecer agora. E nunca mais vai ouvir um sofrimento tão grande como este. E as pessoas estão brincando, achando que as profecias de Deus não se cumprem. Isso é para chamar a nossa atenção. Para nós não ficarmos: eu sou médico, eu tenho um diploma, agora eu sou Deus. Entrei lá no 1º grau, me ensinaram a queimar rosca, agora eu sou Deus, eu sou imortal. Vai ser idiota assim no inferno, irmão. Não tenho mais paciência para aguentar a idiotice desse povo. Uma mentira que Satanás falou com Adão e Eva há 6.000 anos. Cadê a sabedoria desse mundo, gente? Vocês viram Adão e Eva, Caim e Abel andando por aí? Os imortais? O povo é muito burro, muito idiota. E para isso eles matam, eles roubam, prostituem, criam religiões e ídolos e vão enganando as pessoas e matando e roubando, sacrificando crianças. É isso que eles sabem fazer, esses mercenários. Vieram para matar, roubar e destruir. E eles têm uma mesma ideia, esse povo da besta. Então, que você seja abençoado, meu irmão, com a informação que Deus te deu, na palavra de Deus. Lutas, aflições vocês terão. Mas sedes humilde diante do Senhor, porque aquele que se humilha diante do Senhor, a seu tempo Deus o exaltará. No tempo de Deus. Ajude a divulgar, se inscrever no canal e para a gente possa mandar isso. Isso que nós estamos falando aqui das 3 bestas. Apocalipse fala nas 2, a terceira é Satanás. 666. Vão fazer a terceira guerra mundial agora. Tudo preparado, só dá dependendo do Roma, o que o Papa Chico tentou o ano passado foi 14 de maio, quando completava mais um ano da criação do Estado de Israel, fazer esse pacto com o povo de Israel. O povo de Israel está fugindo. Não adianta, vão ter que assinar. Vão ter que assinar.
para construir esse prostíbulo de Salomão, onde Satanás vai se assentar querendo parecer Deus. Não queira imaginar que tudo isso que está acontecendo aí, em Roma, lá em Israel, tem a ver com Jesus Cristo. Tem com o cumprimento das profecias. E Deus vai dar 70ª semana para fazer cessar estas abominações. Que Deus abençoe essa santa palavra dele. Que nunca nos falte. Ele diz, adultera a palavra, mas nós continuamos firmes nela. Então você tem que saber que está lá em 2 Crônicas, que diz, quando o meu povo se arrepender dos seus pecados, não está dizendo quando o meu presidente, não está dizendo quando o meu deputado, quando o meu senador se arrepender, não. A palavra de Deus é muito clara. Quando o meu povo se arrepender dos seus pecados, se curvar diante de mim, eu me voltarei para este povo. Eu vou voltar a olhar para este povo. Eu sararei a sua terra. É você que tem que voltar para Deus. Se o Bolsonaro voltar, ótimo. Se os deputados voltarem, ótimo. Se o maçom Moron lá voltar, ótimo. Mas a primeira obrigação é nossa, de se voltar para Deus. Como eu sempre falei, aí essa terra é mudada. E esse Brasil não está pior, porque mais da metade do povo de Deus não frequenta esses prostíbulos religiosos de Salomão, criado pela maçonaria, que lava o dízimo e a oferta com dinheiro do tráfico de droga, que o covarde do Magno Malta não entregou o resultado da CPI do narcotráfico. Mas eu falei, e o Fausto Aguiar de Vasconcelos mandou me matar há 6 meses com a arma .50. E eu não desisti. Firmei com a verdade. E o Magno Malta nunca mais se elegeu. E tem esses outros mentirosos que estão usando o nome de Jesus. Então tudo começa em você, começa comigo. Arrepender dos nossos pecados, se curvar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Não é diante de Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, esses demônios todos. Só existe aqui na palavra de Deus um mediador entre Deus e os homens pelo qual devemos ser salvos. O resto é demônio. O irmão Cabral está citando aqui, 2 Crônica 7, 14 e 15. E isso o Brasil tem feito, irmão. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então você pode ter certeza que Deus vai fazer a dele. Então louvo a Deus pela sua vida. Eu sempre disse, eu creio que quem pode mudar o Brasil é você. Se você se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados, se curvar diante dele, ele vai voltar a olhar para essa terra, ele vai sarar essa terra. Mas depende de você. Porque se depender de Deus, ele já fez isso há muito tempo. E nós somos uma das poucas democracias que existe aqui no Brasil. Lá na China, desse dragão, onde criaram esse vírus, as pessoas estão orando dentro dos banheiros. Estão perseguindo os cristãos, rotulando todos de louco e jogando nos presídios, como nós falamos aqui no testemunho do Dr. Zé Carlos. E nós estamos lutando contra isso, como tentaram fazer comigo e com muitos dos irmãos, que eu sei as histórias, a vida aqui dos irmãos. E Deus nos deu a vitória. O amor é a maior arma do mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira indescritível, o amor de Deus, que ele entregou o seu filho. Ele não emprestou, ele não vendeu o seu filho, ele entregou o seu filho para você. Para que todo, sem exceção, aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Esta é a maior arma do mundo, que vai estar sendo acionada, quem sabe, daqui a 10 anos, 7 anos, 8 anos. Vai fazer cessar as abominações. Isso é promessa de Deus, é palavra de Deus. Deus não é homem para mentir.
Não fiquem duvidando da palavra de Deus. Nós estamos confirmando mais uma vez que todas as profecias que já aconteceram foram profetizadas 1000 anos, 4000 anos, 6000 anos, e aconteceram todas. E as últimas que faltam estão acontecendo direitinho. Não se atemorize. Mantenha sua fé firmada no Senhor. O justo viverá pela fé, não tem outro jeito. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem problema, para você mostrar para o diabo que Deus é maior. Em breve eu vou mostrar aqui aquele apartamento com um safado com a Bíblia debaixo do braço. Levou 6 meses destruindo e não pagou nada. Nada, nenhuma conta, nada, aluguel, nada. E refinanciou toda a dívida enorme no meu nome. Esse é o tipo de pessoa que está aí, irmão, do sistema religioso. Que Deus possa te trazer muitas bênçãos. Tem umas perguntas aqui, mas não dá para responder aqui, que foge do assunto, né? O que você acha do pastor tal, outro? Viu, Eliane? Não dá para responder agora, senão sai do assunto. Mas é deixar aqui essa mensagem de esperança, de fé, de amor. Creiam na palavra de Deus. Ela sempre foi verdade, é verdade, será sempre verdade. Esse mesmo Jesus Cristo é o mesmo que foi ontem, que é hoje e será eternamente. Ezequiel 11:17. Deus disse para o povo dele: eu saí do templo de Salomão, do santuário de Salomão, devido às grandes abominações que existem ali. Eu me afastei do meu santuário. Ezequiel 8:6. Ezequiel 11:17, ele diz: mas onde tu fores, meu povo, que era o povo de Israel lá, que era a igreja do Antigo Testamento. A palavra igreja só tem no Novo Testamento. Aí o povo de Deus lá, ele disse: eu espalhei vocês também, tirei do santuário de Salomão, dessa confusão, dessas prostitutas de Salomão, desses templos das religiões. Espalhei o meu povo para o mundo inteiro. Mas onde quer que fores, eu serei seu pequeno santuário. Deus prometeu que ia guardar o povo judeu, que naquela época era o povo que servia a ele. Onde quer que fores, eu serei o seu pequeno santuário. Olha a forma de um Deus tão grande, ele se expressar: serei seu pequeno santuário. Aí vem Jesus e diz: eu sou o templo, caí e reerguei o terceiro dia. Eu não habito em templo feito por mão de homens. Está aqui quem é maior que Salomão. Está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Eu rasguei o véu do templo, acabei com todo o sistema religioso. Você fala direto com o Pai em meu nome. Um único mediador entre Deus e o homem, pelo qual devamos ser salvos. E é de graça. Um único sacrifício, não tem que fazer mais sacrifício. Isso chama-se boa notícia, boa nova, que se chama Evangelho. Aí você pergunta: e lá no céu? Qual a religião que vai ter? Quais os ídolos que eu vou ter? Apocalipse 21:22. No céu não existe templo. O templo é o Cordeiro. E o templo é o Pai Todo-Poderoso. No céu não existe sol e nem lua, porque o próprio Cordeiro ilumina o céu. Então, nosso templo, o povo do Antigo Testamento, o nosso santuário é Yahvé, o grande eu sou, Elohim, o El Shaddai. Esse é o nosso pequeno santuário. E hoje, Jesus é o nosso templo. E no futuro, o Deus Pai é o nosso templo, o Filho, o Cordeiro é o nosso templo, e o Espírito Santo que sobe conosco com a igreja. Esse é o único que detém Satanás. Satanás está doido para se manifestar aqui. Não se manifesta porque você está aqui ainda. Para acontecer essa grande tribulação, a igreja tem que sair daqui, porque o Espírito Santo está aqui dentro. Satanás não consegue reinar se tiver um servo de Deus aqui. Existirão, sim, programado por Deus, 2 testemunhas, pregando ainda na grande tribulação. Mas a igreja de Cristo tem que subir. Então você é figura muito importante
em tudo isso que Deus está planejando. Por que você vai se render ao pé de Satanás com aquelas prostitutas de Salomão que ele criou? Salomão que criou todas essas religiões, construiu todos esses templos. O homem que abandonou Deus, 1 Reis 11, de 1 a 11. Então nós estamos mostrando a palavra de Deus é séria, ela se cumpriu até que todas as coisas, vai continuar cumprindo. Até esse próximo restante e daqui para diante. Então aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito obrigado, Igreja de Cristo, porque você me dá esperança de existir. Você é a promessa de Deus, que as portas do inferno nunca iria destruir a Igreja de Cristo. Muito obrigado por você existir, porque você é a certeza que a palavra de Deus é verdade. Não desanimar, jamais. Estaremos aqui terça ou quinta-feira para a honra e glória do Senhor, e tenho certeza, Deus é amor. E o amor já venceu. Esse ódio, essa roubalheira, essa vergonha, rouba hospital público, escola pública, rodovia pública, esses maçons safados, sem vergonha, alimentar suas prostitutas de Salomão, tem que se render diante do Senhor, mas logo, logo vão encontrar com os seus ídolos lá no inferno. Stalin, Lenin, Trotsky, Karl Marx, Mao Tse Tung, Albert Pike, Giuseppe Mazzini, Fidel Castro, Che Guevara. Isso é ídolo para bandido, para safado, para sem vergonha, para marginal, para pessoa que não tem um mínimo de respeito com as pessoas. Isso é ídolo para bandido, traficante, assassino. E não é lugar para estar uma pessoa que se diz servo de Deus, nessa igreja prostituta, lavando o dízimo e a oferta com dinheiro do tráfico de droga. Permaneçamos firmes no Senhor, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? São promessas de Deus, irmão. Vamos crer com toda a sabedoria. Eu falo para os irmãos algumas lutas, algumas dificuldades. É todo dia, toda hora, irmão. E venço todas. Há 40 anos, quando descobri toda a verdade da palavra de Deus. Que eu estava no sistema religioso como missionário honorário da Convenção Batista Brasileira, praticando lá, sendo mordomo desse satanista, Fausto Aguiar de Vasconcelos, que depois fugiu para os Estados Unidos achando que eu fosse matar, que eu sou bandido que nem ele. Sou servo do Senhor. É a mão do Senhor que pesa sobre ele. Olha a vergonha desse Fausto Aguiar de Vasconcelos aqui no Brasil. Presidente da Convenção Batista Brasileira de novo. Como é que Deus pode abençoar a nação com esses homens, gente? É você que é importante para Deus? Você acha que Deus não sabe discernir isso? Persevere no Senhor. Cuide da sua vida e põe o diabo para correr. O nosso temor é para Deus. Não tenha medo do diabo. Deus colocou ele, foi Jesus Cristo, embaixo dos teus pés. Com toda a sabedoria. Que Deus possa abençoar mais esse programa. Agora estamos chegando 23h57. Que eu queria mais esse tempo aqui no final para acordar os irmãos, sacudir os irmãos, gente. Mostrar as profecias bíblicas são sérias, são verdade, não falham. Por que você acha que vai falhar agora? Se nunca falharam as profecias, nós estamos mostrando aqui, vão cessar essas abominações. A gente vê que injúria, igual um artista sem vergonha, prostituta dessa, que sai falando um montão de besteira. Isso não nos aceita. Não nos representa uma prostituta dessa, saindo aí, mostrando a imagem do Brasil aí para o mundo inteiro. Essas abominações vão cessar, e está muito breve. Aqui, o Mixbox TV mostra aqui para gente. Aqui, vamos ver, como é que está aqui, Miqueias 7,18. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, a ti que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do teu remanescente. Ó Senhor, não retenha sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Por isso Deus vai salvar 1/3 dos judeus aqui. Era para ser 100% do inferno, porque ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que 1/3, um remanescente,
ele iria salvar, mas eles iriam passar por uma tão grande tribulação, como se prova a prata no fogo e o ouro no fogo vai ser purificado. E diante dessa tão grande tribulação, eles vão reconhecer o Messias a quem eles transpassaram, junto com esse Império Romano. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, dito pelo profeta Zacarias 600 anos antes de Jesus nascer. E essa profecia vai se cumprir agora, na grande tribulação. Quando os judeus vão conhecer quem é o líder da maçonaria lá deles. Eles vão reconhecer. Então, a palavra de Deus não... Todos os profetas, mas nenhum profeta fala contra o outro. As profecias batem toda direitinho e tudo vão se cumprindo no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por existirem. Eu quero estar com vocês na terça ou na quinta, ou no sábado e domingo. E em breve nós estaremos aqui com o nosso irmão advogado, Dr. José Carlos, para trazer mais detalhes. Como servo de Deus, ele viu, Satanás viu que ele não era para servir na maçonaria. Lá dentro, no meio, aquilo tudo de lá do pai dele, grau 33, tudo. Ele não foi nem demoler. Aí ele perguntou ao pai dele: por que vocês nunca me chamaram para ser demoler? Porque Satanás sabe que aquele era um servo de Deus separado. Estava no meio do inferno, mas o inferno não o tragou. Ele está lutando com dificuldade para ter o que ele tem direito, como eu luto lá em Vitória, 16 anos, para ter 1/3 do meu colégio Lusíadas, que tudo começou com o suor do meu rosto. Eu estou lutando em nome de Jesus, mas não tem me faltado nada. Então assim é a vida da Igreja de Cristo, uma vida de vitória. Não procure derrota. Que Deus abençoe. O irmão está perguntando aqui, eu gostaria de responder. Um dia eu quero fazer um programa só para responder a pergunta dos irmãos. Stefane Costa Cruz, doutor Pedrosa, só vai tomar vacina? De jeito nenhum, nunca tomei vacina. Nunca trabalho, a última anestesia que eu fiz é num paciente de Covid. Fazer uma ressecção de tumor de bexiga. Estou no meio disso dia e noite, nunca senti nada. O anjo do Senhor acampa ao redor do que teme o livro. Irmãos, vocês vão ver adiante o resultado dessas coisas. Como nós falamos há 10 anos, vê lá no nosso site, nós colocamos no programa que nós já fizemos aqui. Eles repetiram aquilo que eles tentaram fazer o Obama há 10 anos. Agora eles repetiram com um pouco de sucesso. Mas não tomam de jeito nenhum. Ela não foi testada em animais. Os seres humanos estão sendo cobaia. Não passou pela fase 3. As vacinas levam 30, 40 anos por isso. Porque você tem que testar num grupo muito grande para depois testar nos seres humanos. Então, por que eles pularam a fase 3? Porque se morrer alguém, os donos da vacina, os seus Bill Gates, etc., né? São os médicos de hoje, né? Os políticos, a imprensa que diz que você tem que tomar vacina ou não são mais os médicos, não. E essa ONU, que é uma farsa que controla a falsa Organização Mundial de Saúde, que está mais para a doença do que para a saúde. Não, eu não tomo, não tomei e recomendo não tomar. Agora, a decisão é pessoal de cada um. É só ver, espero para vocês verem os resultados. Então, porque se acontecer algum dano, e vai acontecer, o dono da vacina vai dizer: ah, mas foi numa emergência, é uma vacina experimental, eu estou testando nos cobaias humanos, então eu não tenho culpa nenhuma. É isso, só isso, gente. É só isso que eles estão dizendo. Só isso. Mas isso eu já falei outras vezes, estou reafirmando aqui, é uma vergonha isso, irmão. O médico que criaram a vacina lá, sumiram com todos eles. E recentemente, um oftalmologista morreu, lá na China, que denunciaram que era o vírus criado lá. Tudo isso é a ONU, gente. O dia que vocês entenderem que a ONU é uma entidade satânica, é uma religião satânica, que está com o Conselho Mundial de Igreja, com todas as religiões do mundo ali junto, da primeira besta. Cansei de mostrar o Papa reunido com eles, o presidente atual do Conselho Mundial de Igrejas,
é um pastor luterano, que luterano e catolicismo é praticamente a mesma coisa. Então, irmãos, isso é tudo que vem dessa situação lá, vocês têm que desconfiar. Porque eles prepararam a Primeira Guerra Mundial para preparar a primeira besta. Prepararam a Segunda Guerra Mundial para preparar onde emerge a segunda besta. E agora essas duas bestas vão se unir numa guerra mundial para preparar o terreno, o grande caos, Ordo Abishal, a trazer o que vai trazer a solução para a Terra, segundo eles. O Satanás, o Lúcifer. Esse é o plano falível de Satanás. Não dá nem para levar isso a sério, isso é uma piada de mau gosto. Mas nós temos que saber disso e estar firme esperando que o Senhor está no controle. O cetro que nós vimos aqui ontem e hoje falamos está na mão do leão da tribo de Judá. Ele é que manda no mundo. Tá bom? Mas perdoe se eu não posso responder todas as perguntas. Mas hoje as pessoas, graças a Deus, no mundo inteiro, já têm consciência do que é a ONU, o que é o comunismo. É uma religião satânica e todas as religiões estão fechadas com eles. Tá? Então isso mostra que nós sempre estivemos certos, que a palavra de Deus sempre esteve certa e correta, que nós nos baseamos 100% na palavra. Só tem uma vez a palavra religião na Bíblia. E o que ela fala, Tiago 1,27. A verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Por que nós temos que visitar os órfãos e as viúvas? Que são criados pelas guerras desse povo do capeta de Satanás, que manda os homens para a guerra e cria um montão de órfãos e viúvas. Isso que as religiões fazem aí do mundo. Estou mostrando para vocês, aqui o Scarlet and the Beast, 1.300 páginas, só mostrando todas as guerras religiões feitas pela maçonaria e as suas religiões que ela cria, com o objetivo de tirar dinheiro, e fica um montão de órfãos e viúvas aí para a gente sustentar. Essa é a função da Igreja de Cristo. Não existe religião na palavra de Deus. Esquece religião, gente. Isso é coisa de Satanás, nós sempre falamos isso, está no segundo volume do Scarlet de Beast, 180 páginas, esse bode Baphomet cria e controla todas as religiões do mundo. E o terceiro volume, esse bode Baphomet, 220 páginas, ele controla todo o tráfico de droga e de armas, gente. Vocês já viram as figuras das pessoas drogadas aí, nos hospitais, nas ruas? Isso é maçonaria, isso é religião, gente. O Magno Malta não quis dizer que lava o dízimo e a oferta arrecadada indevidamente no nome do Senhor, lava com dinheiro sujo do tráfico de droga para matar e destruir as pessoas. Isso é religião. Então nós não temos nada a ver com isso, gente. Nosso trabalho aqui sempre foi na palavra e fundamentado. Que Deus abençoe a vocês todos. Nunca esqueça, você é muito importante para mim. Você é muito importante para Deus. Se não fosse vocês, eu estaria lutando sozinho aqui pela Igreja de Cristo. Mas iria até o fim. Mas quando eu tenho vocês, eu fico muito mais feliz, muito mais seguro, sabendo que não estou sozinho. Porque quando eu iniciei esse ministério há 40 anos por aí, foi sozinho contra tudo, contra todos. Eu só orava, Senhor, me mostra a tua igreja, Senhor. Me mostra a tua igreja. E hoje, graças a Deus, eu posso vê-la, contemplá-la com muita alegria, segurança e felicidade. Não se desvie desse caminho jamais, irmão. Por nada neste mundo. Eu vou parar aqui, senão eu amo tanto essa igreja que é só elogios, elogios. É a coisa mais linda, a única coisa que presta nesse mundo que Jesus vem buscar, a igreja de Cristo. O resto tudo é lixo. Lixo. Tudo isso que você vê no mundo é lixo. A única coisa que presta neste mundo, Jesus vem buscar, chama-se Igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E você faz parte disso. Você não tem motivo para ser feliz? Para continuar lutando?
e olhando para cima, está próximo à cessação da iniquidade. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E obrigado pelas orações. Continue orando por nós. Nós estamos orando por vocês também. E nós já somos um povo bem grande nesse país, gente. Nós já somos um povo bem grande. Temos muitas pessoas que conheceram a verdade e se libertaram de tudo isso aí. Um grande abraço em todos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.